gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é Educação Física. Vamos ver qual será o nosso conteúdo de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 29. O nosso objeto de conhecimento é TCT Saúde e o detalhamento Esportes como opção de lazer. E aí, estão curiosos? Então vem comigo! Muito bem, alunos, e eu já peço que vocês observem aqui o nosso cenário, que hoje está em dose dupla, né? Nós temos aqui a cidade, o centro urbano, e logo ali, bem aqui, nós temos o quê? O campo. O que será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? E eu já lanço uma pergunta para vocês aqui, ó. Quais atividades podemos praticar nesses espaços? Tanto aqui na cidade quanto aqui no campo. Quais atividades vocês acham que dá para a gente desenvolver? Sejam elas esportivas ou atividades de lazer. Vamos pensar um pouquinho. Aqui nessa praça, se tivesse crianças e jovens brincando, né, ou conversando, ou passeando, quais seriam as atividades que eles poderiam estar desenvolvendo? Eles poderiam estar brincando de bola, poderiam estar andando de bicicleta, que mais? Correndo. Então tem um monte de atividade que dá para fazer. E se eles estivessem aqui no campo, o que será que daria para fazer aqui? O que vocês acham? Será que andar a cavalo? Correr? Que mais? Brincar de pega-pega? Que mais? Caminhar? Dá para fazer um monte de atividade. Será que dá para fazer algum tipo de esporte ali no campo? O que vocês acham? Tem um que é a nossa paixão nacional. Lembrem aí qual é? Ah, futebol. Pode ser o futebol, não é mesmo? Muito bem, então a gente já respondeu aí essa primeira questão juntos. Vamos para a próxima questão. Essa aqui eu quero perguntar para vocês diretamente. O que seria um esporte? E em seguida, outra perguntinha. O que é o lazer? Vocês viram ali no nosso título que nós vamos falar sobre o esporte como opção de lazer. Mas como entender o que seria esse esporte como opção de lazer se a gente não responder aqui essas duas perguntas? E aí, o que será que é um esporte? O que vocês acham? Já anotem aí no caderno de vocês. E o que é o lazer também, porque nós vamos já definir isso para vocês. E temos mais a quarta perguntinha aí para vocês, ó. Podemos praticar um esporte nos momentos de lazer? O que vocês acham? Quais? E aí eu pergunto para vocês. O que vocês fazem no momento de lazer de vocês? Acredito que inúmeras atividades, né? Então, para a gente responder essas questões aqui que eu trouxe para vocês, vamos primeiramente aprender aí o que é um esporte. Vamos ao conceito? Olha só. Esporte é uma atividade física que envolve competição, regras e habilidades específicas, sendo praticado tanto de forma amadora quanto profissional. Abrange uma ampla gama de modalidades, desde esportes coletivos, como futebol e basquete, até esportes individuais, como atletismo e natação. Então, aqui a gente já percebeu que o esporte é uma atividade física que vai envolver aí várias características, como a questão das suas regras, das habilidades específicas que ela exige que aquela pessoa que está jogando tenha, né? Está praticando. Exemplo, vamos falar do futebol. O que uma pessoa que joga futebol precisa ter? Primeiramente, aprender os fundamentos, né? Pode vir aqui comigo? Aprender os fundamentos. A gente tem ali o passe, nós temos o domínio, o chute, cabeceio, defesa, dentre outros. Então, é necessário, né, que ele tenha tudo isso. Além de aprender os fundamentos, tem que aprender as regras, a história, tudo isso é muito importante, certo? Então, esse é o esporte. Vamos prosseguir? Vamos então agora ver o que seria o lazer. Olha só,
É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se. Então, lazer é aquele momento que você tira para você, onde você vai fazer o que você gosta. Seja para se divertir, seja para se entreter, ou seja para passar um tempo, tá? Então, esse é o lazer. E aí eu pergunto para vocês, agora que a gente já sabe o que é esporte e a gente sabe o que é lazer, será que a gente consegue praticar um esporte no lazer? Com certeza, né? Bom, essa é a pergunta que eu faço a vocês, espero que vocês me respondam. Mas eu, como sou muito curiosa, fui até uma escola perguntar para alunos da mesma faixa etária de vocês o que eles fazem no tempo livre, que é para saber se eles já conhecem, já fazem, já praticam esse esporte como opção de lazer. Confiram aí. Eu costumo jogar na minha casa, né? Aí, de vez em quando, eu faço algum exercício, eu pratico voleibol. Eu costumo ler livro, tirar um sono, geralmente brincar com minha irmã. Sim, eu luto jiu-jitsu e faço vôlei. Geralmente, quando eu tô no meu momento de lazer, eu costumo jogar videogame, brincar com minha família. Tecnicamente, pratico mais ou menos um esporte, natação e ciclismo. Eu vejo TV, às vezes eu durmo. Não pratico não. Mas eu gostaria de fazer natação. Eu acho bem legal. Às vezes eu fico ajudando minha mãe em casa e eu fico às vezes deitada, ajudando a minha irmã e às vezes eu fico fazendo minhas tarefas. Eu pratico jiu-jitsu, sou faixa amarela no jiu-jitsu e antigamente eu praticava balé. Muito bem. E aí, vocês viram a quantidade de atividades que esses alunos realizam aí no seu tempo de lazer? E aí, e vocês? O que vocês fazem nesse tempo que vocês têm para escolher a atividade que vocês querem? Tenho certeza que, assim como eles, além de ficar nas redes sociais, de assistir um filme, ouvir uma música, vocês também fazem algum tipo de atividade física ou praticam algum esporte. Espero que sim, hein? Mas continuando falando sobre essa questão do lazer e do esporte, eu trouxe aqui um Você Sabia? Vocês sabiam que o lazer é um direito garantido a todos os cidadãos pela Constituição de 1988? É isso mesmo, esse é um direito garantido. Todos nós temos o direito de ter aí o nosso momento de lazer. E tudo isso está escrito lá no artigo 6. Vamos ver o que nos diz esse artigo? Observem. Lá no artigo 6, lá nos direitos sociais, diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, mais uma vez, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, tudo isso que está escrito na Constituição vem dizer o quê? Que nós temos direito a tudo, à educação, à saúde, à alimentação, ao lazer, à segurança, independente da nossa faixa etária, da onde a gente mora, da nossa cor, ou seja, é um direito do cidadão. E como será que a gente exige esse direito? Observando tudo que está ao nosso redor e exigindo ali as políticas públicas que nos ofereçam espaços voltados para o lazer. O que seria? As academias ao ar livre, os parques, todos esses lugares são importantes para que a gente tenha um lazer de qualidade. Isso é muito importante, né? Bom, agora que a gente sabe que o esporte, existe essa opção de esporte como lazer, e a gente sabe que o lazer é um direito nosso, agora sim vamos adentrar aí no mundo do esporte como opção de lazer ou como lazer. Observe. Bom, esse termo, né, ele traz um novo sentido ao esporte,
por parte de seus praticantes em suas vidas, os quais o realizam no tempo livre, vinculado aos seus interesses, possibilidades e motivações. Então, o esporte, ele deixou de ser apenas para as pessoas que são profissionais. Hoje, a gente pode muito bem praticar o futebol, o voleibol, o basquete, a natação. Basta que a gente tenha aí um local apropriado. Então, todas as pessoas podem usufruir de todos os benefícios que esses esportes trazem para a nossa vida. Lógico que de uma forma mais tranquila, né? Não profissionalmente, aí que exige várias horas de treino, certo? Muito bem. Prosseguindo. E aí, esse esporte como opção de lazer, ele tem umas características e eu gostaria que vocês anotassem essas características. A primeira é a ausência de sistematização e padronização, ou seja, não vai seguir todas aquelas regras, né? O importante é que você consiga jogar, consiga praticar o esporte de uma forma mais tranquila, sem ter aquela pressão de perder ou ganhar, seguir fundamento, seguir regra e assim por diante, tá bom? Outra característica do esporte enquanto lazer é que você tem liberdade de escolha, ou seja, você vai praticar de acordo com a sua escolha, né? De acordo com a sua afinidade. Exemplo, eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui o quanto eu sou apaixonada pela dança. Faço dança de salão, então eu tenho essa liberdade. Poxa, eu gosto de dança, então vou fazer dança de salão. Mas eu também aprecio bastante o vôlei. Também estou fazendo aí iniciação ao vôlei, né? Então você tem essa liberdade de escolher o que você quer praticar. Isso é muito bacana, né? Outra característica do esporte de lazer é que não tem obrigatoriedade, ou seja, você vai ali praticar de acordo com o seu tempo livre, de acordo com a quantidade de vezes que você quer praticar, o tempo que você quer praticar essa atividade, tá bom? Outras características, vamos ver? Integração ao meio ambiente. Tem aquelas atividades que você pode fazer tanto no meio urbano quanto no meio natural. E isso é bem interessante também, porque isso vai de acordo com a sua escolha. Tem momentos que eu gosto muito de ir para a natureza, né? Fazer uma caminhada, uma trilha, isso é bem legal. Mas também tem aquelas atividades que eu gosto de fazer no meio urbano, que é andar de bike, correr e assim por diante, tá bom? Outra característica é a satisfação pela convivência com as pessoas. Bom, toda atividade física, todo exercício físico, ele vai trazer esse benefício para você, que é conviver com outras pessoas, é socializar. E a gente sabe que isso é muito importante. Então, todas as atividades que vocês forem praticar, você vai estar em contato com outras pessoas, fazer novas amizades, trocar ideias e assim por diante, tá bom? Outra característica é a facilidade de acesso à prática, ou seja, você vai escolher aquilo, a atividade, o esporte, de acordo com o que você tem mais acesso. No caso, por exemplo, tem um parque perto da minha casa, uma pracinha, então eu consigo andar de bike. Muito bem, né? Você tem aí facilidade de acesso a essa atividade. Não, professora, perto da minha casa tem ali um clube onde tem uma piscina onde a comunidade pode usar. Legal, você pode fazer aí a aula de natação, certo? Então tem esses locais aí que você consegue ir e fazer essa atividade. Prosseguindo, vamos ver uma outra característica. Pode ser para a vida inteira. Isso vai acontecer de acordo com a sua vontade. Tem aquelas atividades que a gente não consegue deixar de fazer porque é algo que a gente gosta muito, que é o meu caso. Eu sempre estou ali à procura de aprender um novo ritmo, um novo estilo de dança, porque é algo que me faz feliz. A mesma coisa são vocês, que podem gostar muito do futebol, muito do handebol,
muito do basquete, da natação e assim por diante. Normalmente, né, a gente começa a ter esse contato com o mundo esportivo dentro das aulas de educação física e daí a gente leva para o nosso dia a dia, não é mesmo? Então, essas são as características do esporte enquanto opção de lazer. Você vai fazer de acordo aí com a sua vontade, com o seu tempo livre, com a sua afinidade. Eu gosto de correr, mas eu não gosto de nadar. Eu gosto de pedalar, mas eu não gosto de dançar. Então, você tem aí essa possibilidade de escolher. O importante é o quê? Que você se movimente, tá bom? E falando sobre essa questão de quais atividades desenvolver, praticar, agora nós vamos prosseguir para o momento da aula, onde eu vou apresentar para vocês algumas coisas, algumas atividades, esportes que vocês podem praticar, tanto no meio urbano quanto na natureza, tá certo? Então vamos lá? Nós vamos começar ali pela praia. O que será que dá para a gente fazer na praia? Vocês já pararam para pensar? O que vocês fazem quando vão ali para a beira do rio? Tem muitas atividades que dá para a gente fazer que não são esportivas também. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode brincar na areia, a gente pode jogar frescobol. Para quem nunca ouviu, é um esporte onde você tem aí uma raquete, uma bolinha, que normalmente é jogada no ambiente de praia mesmo, mas pode ser jogado aqui também. Você pode brincar de vôlei, você pode correr, você pode caminhar, tudo isso ali na questão da praia, tá bom? No ambiente de praia. E quando a gente fala de esportes, a gente tem alguns que dá para praticar, inclusive aqui também, né? Aqui na nossa região. Lógico que esse primeiro não dá, que eu vou falar para vocês, que é o surf, né? Não tem como, tem que realmente ser aí no ambiente de praia, de ondas gigantescas e tudo mais. Mas nós temos aí o kitesurf, o windsurf, tudo isso aí na questão da praia, tá bom? E tem um aqui que a gente pode praticar, que é o stand-up paddle. Vocês já ouviram falar? É aquele que a gente vai em cima de uma prancha e a gente tem o auxílio de um remo, onde você vai remando de pé. Lógico, quando a gente está iniciando ali a sua prática, a gente pode começar de joelho. Mas quando a gente está seguro, a gente fica de pé e vai, só remando de um lado para o outro e a prancha vai deslizando, certo? Muito bem, vamos prosseguir? O outro ambiente que eu quero falar para vocês, rio, lagos e igarapés, que já é mais a nossa realidade, né? Aqui nós estamos aí rodeados por um rio maravilhoso, imenso. Então tem várias atividades que a gente pode fazer e esportes também. Olha só, aqui, a atividade de lazer pode ser pescaria, pode ser o mergulho, pode ser o próprio nado, né? O ato de nadar, eu gosto bastante, apesar de não nadar direitinho, mas eu gosto. Tem os banhos de cachoeira e as brincadeiras que a gente costuma fazer no rio. Eu acho que vocês devem fazer bastante. Eu lembro lá da minha infância, adolescência, que a gente brincava de briga de galo, onde a gente sobe aqui no ombro do outro, né? As duas pessoas estão dentro d'água, aí os dois sobem no ombro e ficam se empurrando. Aquele que consegue derrubar o outro primeiro, ganha. Eu brinquei muito disso. Bem, e os esportes? Quais esportes será que a gente pode praticar aí no rio, lagos e igarapés? Já falei para vocês, tem o stand-up paddle, que a gente conhece como SUP, tem a canoagem, a natação e o próprio slackline. Professora, mas slackline não é ali do meio urbano, onde a gente coloca uma fita elástica de um lado para o outro? Sim, mas ela também pode acontecer aí no meio aquático e é bem bacana, porque aí você tem uma segurança maior. Se por um acaso você se desequilibra, você cai dentro do rio, cai no igarapé. Então, né, já dá uma segurança maior, certo? Muito bem. Outro ambiente que eu quero explorar com vocês são atividades realizadas ali no campo. O que será que dá para a gente fazer no campo? Então, como opções de atividades, eu trouxe para vocês a questão do passear, cuidar da horta, colher frutas, cuidar e brincar com os animais, dentre outras atividades. E os esportes? Vocês conseguem lembrar aí esportes que são praticados no campo, que tem ali a questão do gramado? Eu trouxe 2 para vocês. Anotem aí, o futebol
e o hóquei sobre a grama, que é bem a nossa realidade também. Né? O hóquei sobre a grama é um esporte coletivo, onde a gente tem ali características muito parecidas com o hóquei sobre o gelo, que tem o taco, tem a bola, e a sua intenção é o quê? Fazer mais gols na baliza, certo? Prosseguindo, um outro ambiente que eu quero falar com vocês é a cidade, aqui onde eu estou. E aí, o que dá para a gente fazer na cidade? Pensem aí na cidade de vocês. O que será que eu consigo fazer aqui? Será que eu tenho um clube para ir? Ou tenho um espaço, uma rua que dê para eu correr, para eu andar de bicicleta? E aí? Então, vou aqui listar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer. Primeiro, ir a clubes onde vocês podem aproveitar as piscinas, as quadras esportivas, a sala de jogos, além daquele espaço ali onde a gente normalmente leva as crianças para brincar, não é mesmo? E os esportes? O que será que dá para a gente fazer? A gente sabe que na cidade aí a infraestrutura é melhor, a gente já tem aí os espaços públicos e privados que nos oferecem essas atividades, como os esportes coletivos, como é o caso do futebol, futsal, aqui mesmo onde eu moro, né? E aí onde vocês estão também, tenho certeza que tem ali uma escolinha de futebol, uma escolinha de futsal ou de algum esporte que as pessoas gostam normalmente de praticar, certo? Então, na cidade a gente já tem aí uma vasta possibilidade de experimentar outros tipos de esportes. Prosseguindo, e nos parques que tem ali no centro da cidade, que está mais para questão urbana, está misturado ali, né? Natureza e a urbana, né? E o que dá para a gente fazer? Então, nos parques, a gente pode fazer caminhada, corrida, dança, ginástica. Aqui mesmo já vi aí em vários parques da cidade, aqueles professores que vão lá, dão aula de dança, e o pessoal acompanha, é bem legal, né? Além disso, nós temos aí alguns esportes que podem ser praticados nesse espaço, como skate, legal, né? Patins, bike, slackline, dentre outros. Então, tem aí bastante atividade para ser desenvolvida. Bem bacana, né? Só tem que encontrar aí o que a gente mais gosta, certo? Então, essas foram aí algumas dicas de atividades que vocês podem desenvolver nesses espaços. Bem bacana. Sim, mas aí a gente pratica tudo isso e o que a gente ganha em troca, professora? E vocês já sabem, né? A gente tem aí muitos benefícios quando a gente pratica algum esporte, algum exercício físico. Mas vamos lembrar quais são esses benefícios? Observem aí. Benefícios do esporte como lazer. Primeiramente, falando dos benefícios físicos. Quando a gente se propõe a fazer uma atividade, a gente começa aí controlando o nosso peso, melhorando a nossa disposição, fortalecendo os nossos ossos e os nossos músculos, o nosso corpo como um todo, né? Além disso, nós iremos trabalhar a nossa saúde cardiovascular, logo a gente tem a melhora da nossa circulação sanguínea, isso é muito importante, principalmente a gente que passa muito tempo parado, viu? Além disso, nós temos a melhora da condição física, que está voltada ali às nossas habilidades, né? As nossas valências físicas, que é o caso da resistência, da força muscular, da flexibilidade e da coordenação motora. Nós sabemos que as valências físicas, quando não trabalhadas, né? O que acontece? A gente vai perdendo elas com o tempo. Exemplo, força e flexibilidade. São duas valências físicas que se você não treinar, né? Não treinar todos os dias ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, a partir do seu desenvolvimento, você vai perdendo. Quer um exemplo? Olha só, chega lá na sua casa, se você tiver o seu avô e a sua avó, peça para ele fazer aí um movimento que exige flexibilidade. Vocês vão ver que a flexibilidade deles está reduzida, assim como a nossa se a gente não treinar. Então, a gente vai perdendo a flexibilidade com o tempo, assim como a força também.
né? Vamos supor, você consegue carregar um balde de 20 litros, mas tem idoso que já não consegue mais. Por quê? Já perdeu aí um pouco da força durante o seu desenvolvimento. Então, todas essas valências, elas precisam ser treinadas. Então, vocês já sabem, a partir de agora, foca no exercício físico, foca no esporte para trabalhar essas valências também, tá bom? Além desses benefícios físicos, nós temos os benefícios mentais. Muito importante, né? Então, primeiramente, a gente vai melhorar o nosso humor, vai turbinar a nossa memória, vai aumentar a nossa autoestima e vai reduzir o nosso estresse e a nossa ansiedade. Então, vocês já sabem que o exercício físico, ele não está somente voltado ao quê? À aparência física, mas também vai trabalhar a questão, mental. Inclusive, é um dos benefícios mais importantes ali do exercício físico. É esse trabalho da nossa saúde mental, é ajudar a gente a espairecer e a liberar os hormônios do bem-estar. Isso faz muito bem para a nossa atividade do dia a dia, para que a gente saiba lidar com aqueles momentos difíceis, com aqueles momentos de pressão. Então, mais uma vez, percebam aí a importância do exercício físico, do esporte na nossa vida, para cuidar sobre uma partezinha do nosso corpo que é super importante, que é a nossa mente, é a nossa cabeça, não é mesmo? Muito bem. Prosseguindo, tenho outros benefícios para mostrar para vocês. Observem aí os benefícios sociais, ou seja, aqueles que envolvem aí as pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente pratica atividade física, exercício físico, a gente tem aí a questão da socialização, ou seja, a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, de fazer novas amizades, né? Conseguir contatos, até para a questão profissional também. Isso mesmo. Além disso, nós podemos também desenvolver o trabalho em equipe, principalmente se a gente pratica um esporte coletivo, que é o caso aí do futebol, do basquete, do handebol, do vôlei. A gente sabe que para conseguir chegar no objetivo final desses esportes, tem que trabalhar em equipe. Além do esporte em si, nós temos também as brincadeiras, que é no caso da queimada, barra-bandeira. Todas essas atividades exigem, né, que a gente trabalhe em conjunto, em equipe. Então, é bem importante. E o nosso terceiro benefício social, observem aí. Desenvolve a disciplina e o respeito. Nós sabemos que tudo que está relacionado ao esporte vai desenvolver essa questão da disciplina e do respeito por você mesmo e pela outra pessoa que está com você, praticando atividade, né, fazendo aí o esporte, certo? Muito bem, então esses são os benefícios sociais. E aí já deu para vocês perceberem que tem que fazer atividade mesmo, né? E tem outros benefícios que eu quero mostrar para vocês, que são os benefícios cognitivos. E aí já vai mexer aí com a nossa cognição. Quando a gente pratica uma atividade, a gente melhora a nossa concentração. Por quê? Porque os esportes, eles exigem que a gente monte aí as nossas estratégias e que a gente tome decisões muito rápidas, né? Tudo isso vai ajudar a melhorar a nossa concentração e o nosso foco. Então, pratiquem esporte, viu? Outro benefício cognitivo é o desenvolvimento de habilidades de planejamento. Lá na hora que você está jogando, né, para você chegar ao seu objetivo, você vai ter que planejar. Primeiramente, os treinos, fazer ali o treino valer a pena, e depois as estratégias de jogo, né, que você vai ali usar para chegar no seu objetivo, que é vencer aí o seu adversário. E tudo isso vai pedir que você tenha aí habilidades de quê? De planejamento, certo? Muito bem, então esses foram os benefícios que o esporte, né, que a atividade física traz para a sua vida, quando você decide optar por eles ali no seu momento de lazer. E agora que vocês já sabem disso, né, vamos ali organizar bem esse nosso período de lazer e inserir um esporte. Que tal a natação? Ou o vôlei?
A dança, e aí? Isso vai ficar de acordo com a afinidade de vocês. Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do esporte como opção de lazer. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!